Olá, irmãos. Boa noite. Bem-vindos ao Palavra e Reflexão de novembro. Nós vamos falar, especificamente hoje, amanhã, a intenção nossa é de falar um pouco sobre a terra de Israel e a importância dessa terra dentro do propósito de Deus, o pequeno pedaço de terra que Deus prometeu para Abraão. Mas antes da gente chegar no versículo, só para a gente pensar, assim, o slide que vocês estão vendo, mostra que o universo ele é infinito, Então, o universo infinito, formado de bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, e dentro desse universo infinito, nós temos o nosso planeta, que é o planeta Terra, que vocês podem até ver no slide, a Pangeia, essa chamada Pangeia, que é a divisão que houve, assim, a divisão dos continentes, Então, tem o nosso planeta Terra. Esse slide que vocês estão vendo é a beleza do nosso planeta visto do espaço. Então Deus prometeu para Abraão, e o planeta Terra é muito grande, mas Deus prometeu para Abraão um pedacinho desse planeta Terra, que nós podemos ver esse pedacinho da Terra nesse slide, e o pedaço de terra prometido para Abraão como herança é esse que representa o país, a nação de Israel, E ele, perto do todo do planeta Terra, ele é tão pequeno, Se a gente for escrever Israel, o nome do país, ele não cabe dentro do mapa, como vocês podem ver. Se a gente for escrever Israel dentro desse pedacinho que representa o país, não dá nem para escrever o nome de um país de 6 letras. É um pequenininho, mas incomoda tanta gente, O fato de Israel estar nessa terra, O slide que vocês estão vendo, ele mostra, ele é bem conhecido, É o chamado de Abraão, e ele informa até para a gente que isso aconteceu mais ou menos em 2000, e a promessa que todos nós conhecemos, Sai da sua casa, da sua parentela, Eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ser bênção para as nações, e o final está até em maiúsculo, E no versículo, vá para a terra, eu vou te mostrar uma terra, Então Deus prometeu para Abraão, dentro da promessa, que ele teria posse de uma terra que Deus deu para ele. Em Gênesis, o próximo slide que vocês estão vendo, Gênesis 17, 19, é Deus falando com Abraão e reiterando essa promessa, Falando assim, na verdade, Sara, sua mulher, ela vai te dar um filho e você vai chamar o menino de Isaque. Com ele eu vou estabelecer a minha aliança, que vai ser uma aliança eterna. Então Deus tem uma aliança eterna com Abraão da promessa, que ele, o chamado, a promessa, a aliança, o juramento que Deus fez para Abraão, e dizendo que isso é eterno para Isaque e para os futuros descendentes. Então a gente vê Abraão, Isaque, e nesse slide que vocês estão vendo, Gênesis 28, é Isaque abençoando Jacó. Vamos ler da metade para frente. Diz assim, que ele dê a você, então falando das bênçãos de Deus, Isaque abençoando Jacó, que ele, Deus dê a você, e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, falando para Jacó, toma posse da terra na qual você está vivendo como estrangeiro. Hoje você não é o dono da terra, a terra é sua, mas você vive como estrangeiro, e você vai possuir essa terra, E no final aí do versículo, a terra, qual terra? Dada por Deus para quem? Abraão. Então a terra de Israel, onde está o estado de Israel hoje, é uma terra que Deus deu para Abraão. E nós vimos que isso vai na linhagem, Assim, de Abraão, Isaque e Jacó. Pela fome, a gente conhece a história de Jacó, Teve os 12 filhos de Jacó, o encontro de Jacó, a mudança do nome de Jacó para Israel. Então, nesse momento, passa a ter um nome, Assim, uma nação, que vai ser uma nação de nome Israel, com Jacó, e a gente sabe a história da fome, e José vendido para o Egito, e vai 70, um pouco mais, de pessoas da família de Jacó sai da terra que eles estavam peregrinando, vão para o Egito, ficam 400 anos lá no Egito, são escravizados pelos egípcios e são tirados do Egito pelas mãos de Moisés.
de volta, no caminho de volta para a terra. Então esse slide que vocês estão vendo agora, nós trouxemos só como, que é bem conhecido também esse slide, né? Eles viviam na terra de Gósen e com Moisés, todo esse tracejado é o caminho deles para entrar na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido. O próximo slide que vocês estão vendo agora, só para a gente ter uma ideia assim, de os limites da terra, como está no slide, isso está em Números, né? Livro de Números 34, né? Então são os limites da terra que Deus falou para Moisés. Então Deus já tinha falado para Abraão e Deus reitera esses limites da terra para Moisés, que é esse tracejado em vermelho que vocês estão vendo. Esse aí, grosso modo, é a terra que Deus prometeu, que é a terra de Israel, né? O país de Israel hoje. Tá joia? Então vai com Moisés, eles saem, mas nós conhecemos a história também. Moisés olhou a terra, viu a beleza da terra, ele não entrou na terra. Quem entrou e conquistou a terra foi Josué. Então no slide que vocês estão vendo agora, e aí o ano é 1400, né? Antes de Cristo. Então o chamado de Abraão, mais ou menos 2000 antes de Cristo. A posse da terra como uma nação, agora eles já são uma nação e eles entram na terra pela primeira vez tomando posse da terra como uma nação, um país, 1400. Então demorou uns 600 anos para esse cumprimento de eles entrando na terra. Do lado esquerdo do slide, vocês veem as nações que moravam, que estavam habitando na terra, e do lado direito do slide, as 12 tribos, né? A distribuição das 12 tribos pela terra, tá joia? É esse, assim, o que a gente pode pensar, né? Ou só comentar, fala, puxa vida, mas quem morava lá não tinha direito de ficar na terra, né? Foi tudo expulso, tirado da terra, né? A Bíblia diz, tem um versículo que fala que a medida da maldade dos amorreus, quando ela chegou ao limite, Deus tirou eles da terra. Então, pela maldade dos moradores, eles foram expulsos da terra que Deus tinha prometido para Abraão. Mas Deus fala isso também para os israelitas, que eles seguirem nessa linha de maldade, no limite da disciplina, de chamar atenção, se eles não recebessem a disciplina e se consertassem, eles também seriam retirados da terra. Então eles tomam posse da terra com Josué, e logo depois da vida de Josué, né, o falecimento de Josué, vem o período que a gente conhece na Bíblia, o período de uns 300 anos mais ou menos, que é o período de Juízes, né? E a gente conhece o período de Juízes. No final do período de Juízes, o povo ainda está lá na terra, né? No fim do período de Juízes, o profeta Samuel, e com o profeta Samuel, a gente vê a instituição da monarquia, que a gente conhece, né? Pelas histórias bíblicas também. Então, esse slide que vocês estão vendo agora, ele trata do Reino Unido, então a monarquia unida em Israel. Então, o reino de Israel, Saul, Davi, Salomão. Esse é o Reino Unido, cada um reinou 40 anos, né? E nós vemos nesse slide, vocês veem o limite máximo de cada um dos reinados. Com Saul, esse menor, né? Vermelho, né? Assim, meio maravilha, assim, vermelho. A expansão muito grande através de Davi, que é o lilás que a gente vê, que vocês podem ver no slide. E o diplomata Salomão, né, que foi muito menos guerreiro, mas mais diplomata, houve a expansão ainda um pouco maior do reinado. Então essa que vocês estão vendo é a extensão máxima da posse da terra, e eles estavam lá na terra com o reino unido, né? Saul, Davi e Salomão. No final da vida de Salomão, nós conhecemos pela história bíblica que houve uma divisão do reino, né? Uma cisão no reino, que é o slide que vocês estão vendo agora. Então o reino de Salomão foi dividido e formaram-se, né? Apareceu 2 reinos. O reino do norte, chamado de Israel, vocês veem no slide, e o reino do sul, chamado de Judá. Mas por enquanto, né? Todos ainda unidos, eles tomando posse da terra, né? Eles ainda dominando a terra. E nós estamos no ano 930. Nesse período, não que não tinha, né, antes, mas você vê com a cisão do reino, começa a surgir muito mais um ministério profético
chamando atenção para a disciplina do povo, não esquecendo, né, que no limite da indisciplina, o limite da indisciplina máximo seria o cativeiro, seria perder a terra. Esse seria o limite máximo. E Israel chamando atenção, no Antigo Testamento, os profetas chamando atenção, e eles não se consertando em relação a isso, né? O Império Assírio, ele ataca essa parte norte que vocês estão vendo e leva cativo o Reino do Norte. Isso aconteceu no ano 722 a.C. Vocês podem ver isso no slide, essa marca toda do Império Assírio, né? O domínio do Império Assírio. O Império Assírio leva o Reino do Norte cativo. Depois do Império Assírio, o próximo império que surge é o Império Babilônico, que a gente conhece bem, Nabucodonosor, né, da Bíblia. E esse slide que vocês estão vendo, Nabucodonosor, no ano 586. Então o Reino do Norte já havia sido levado cativo. E no ano 586, com os profetas chamando a atenção, com os profetas chamando para a disciplina, então o Reino do Sul, é a vez do Reino do Sul. E o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia. Então no ano 586, eles com Josué tomaram posse da terra, ficaram esse período ainda com a posse da terra, né? Em 722, perderam uma parte muito grande da posse da terra, e 586 antes de Jesus, eles perdem a posse definitiva como nação da terra. 586 antes de Jesus. E outra coisa muito triste que aconteceu, Nabucodonosor, a gente conhece, ele destruiu o templo que Salomão havia construído. Então Nabucodonosor destrói o templo e os judeus são levados cativos. O império que sucedeu Nabucodonosor, né, o Império Babilônico, foi, como a gente vê nesse slide, o Império Medo-Persa. No ano 536, eles dominam toda a região, como a gente pode ver no slide, né, a dominação do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa, ele permitiu que os exilados de Nabucodonosor pudessem voltar para a terra. Eles não voltaram como nação, não voltaram como independência, como uma autorização do Império Medo-Persa. Então eles voltam, e nós conhecemos pelos escritos, né, do Antigo Testamento, volta com Zorobabel, depois volta com Esdras e volta com Neemias. Então tem a reconstrução do templo, que tinha sido destruído pelo Nabucodonosor, muito menor, né, mas a reconstrução do templo. Então volta, né, a lei, sabe, a religião, o judaísmo, eles passam novamente a se aproximar de Deus dessa maneira, e o Neemias que nós conhecemos reconstrói os muros em torno de Jerusalém. Isso foi permitido pelo Império Medo-Persa. O império sucessor, aí vão começar assim, sucessivos impérios, que um vai dominando o outro, e por dominar, eles vão tomando conta daquela parte. Então aquela região, né, que estava submetida ao Império Medo-Persa, por exemplo, o próximo império, que é o Império Grego, que vocês podem ver já nesse slide, o Império Grego, entre o ano 331 e 167 a.C., foram o Império Grego que dominou aquela região. A gente pode ver nesse slide, grande, o Império Grego foi assim, a vida de Alexandre é curta, mas assim, um domínio rápido, avassalador, assim. E entre as nações, né, entre as terras, estava a terra, incluída a terra que Deus tinha prometido para Abraão, estava incluída também nisso, né? Tá joia? Então foi o Império Grego. Nesse período que a gente está vendo aí no slide, na parte de baixo, surge em 167 os Macabeus. Então tem toda a influência grega, o helenismo, né? Sabe assim, o paganismo, como se fosse o secularismo, e os Macabeus, eles se revoltam contra essa helenização, né? Sabe, como se fosse assim, uma secularização da sociedade. Os Macabeus se revoltam contra isso, e nesse momento pequeno, né, a gente pode dizer que entre 167 e 63, que os Macabeus lutam
contra os gregos, contra essa opressão, eles conseguem um período pequeno de independência, sabe? Mas não é o país todo, mas eles conseguem um período pequeno de independência ali nesse período entre 167 e 63, né? Antes de Jesus, com os macabeus. Mas logo depois do Império Grego, o Império Romano, ele substitui o Império, né, grego, sobrepuja o Império Grego, e vocês podem ver nesse slide o domínio do Império Romano, e aí o Império Romano, o dominador que está lá na Terra, né, no ano 63 antes de Jesus, né. No ano 313, que é o nosso próximo slide, que vocês estão vendo, no ano 613 o Império Romano ele é dividido em dois. Então tem uma linha bem no meio aí do slide que vocês podem ver, que divide o Império Romano entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que passa a chamar, né, Império Bizantino. Esse Império Bizantino, vocês olhando aí no slide, é a parte, sabe, esse mostarda mais escuro, né? Então a terra, né, prometida por Deus a Abraão agora está sob domínio, antes era dos romanos, e na divisão continua, né, mas o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, do ano 313 ao 636, tá bom? Então, o Império Bizantino. Depois do Império Bizantino, surge o Império Árabe, entre o ano 636 até 1099. A gente vê nessa transparência a expansão do Império Árabe, né? A partir de Meca, ali, ó, dá para ver as setas, né? Meca, Medina, na Arábia, passa ali pelo Cairo, ó, e Jerusalém está lá sob domínio. Então tem um domínio árabe muçulmano agora sobre a região nesse intervalo de tempo aí, né? Do ano 600 até 1099, né? Uns 400 anos, mais de 400 anos, um pouco mais de 400 anos. Nesse tempo é que a gente conhece, né, e sabe, foi nesse período, como curiosidade, aquele Domo da Rocha, né, aquela mesquita que tem lá no templo, no Monte do Templo, em Jerusalém, aquela cúpula dourada, é nesse período que ela é construída, depois de 600 e pouco, se não me engano, antes do ano 700, ela está construída. Então tem expansão desse Império Árabe, então os muçulmanos, eles estão tomando posse de Jerusalém. E aí vem o período desse slide, que aí os cristãos do Ocidente falam, nós precisamos libertar Jerusalém, né, dos infiéis. E aí tem o período que a gente conhece como o período das cruzadas, e essas setas todas, né, elas representam as cruzadas que houveram, né, todas as cruzadas que houveram, isso no período de 1099 a 1291. Então, num período pequeno, os cruzados também dominaram aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão, tá? E depois, então, dos cruzados, vai aparecer um outro império. Um outro império surge, que é o Império Mameluco, e no slide vocês podem ver de onde ele surgiu, aí, a terra natal dos Mamelucos, né, na Rússia, ali, para cima da Pérsia, onde é o Irã hoje, né? Então, lá naquela região surge a terra natal dos mamelucos, né? E o Império Mameluco toma, a gente pode ver de amarelo, nessa parte toda de amarelo, o domínio do Império Mameluco, e ele vai de 1291 até 1516. Uma coisa interessante, né? Se a gente for pensar assim, 1516, o Brasil ele foi descoberto em 1500, né? Então, olha, 1516, a promessa que Deus havia feito a Abraão da posse da terra. Nós estávamos mal sendo descobertos, né, pelos portugueses, e olha quanta coisa já tinha acontecido em relação ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Então, isso que eu tinha para a gente comentar hoje, nesse primeiro slide com vocês. Então, nós vimos, né, essa caminhada e chegamos até o Império Mameluco. Esses foram os governantes, né, que passaram a dominar a terra, passaram a possuir a terra, a exercer o domínio sobre a terra, a partir daquele momento de 586, né, quando Nabucodonosor destruiu o templo, né? Nabucodonosor
destruiu o templo e os judeus foram para o exílio. Daquele momento até 1516, esse caminho são esses dominantes que tiveram na terra, né? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Amanhã nós temos intenção de continuar a partir desse momento, né? Tudo isso é muito rico, né? Cada um desses impérios poderia aprofundar e fazer um estudo específico sobre cada um deles, assim. Tem muita riqueza, tem muitos detalhes, né? Como a gente não dispõe de tempo de aprofundar em muito disso, e até falta conhecimento, né? Tinha que pesquisar muito mais para trazer mais conteúdo, né? Então essa é a intenção nossa, só para a gente entender na linha do tempo quem foi que foi dominando aquela terra. Mas a terra que Deus prometeu, a gente não pode perder isso de vista, né? De Abraão, Deus prometeu para Abraão. A terra de Israel é do povo judeu que Deus prometeu como aliança, como herança, né? Amanhã nós voltamos, né? No próximo vídeo, a gente volta a partir daí do Império Mameluco, já mais perto de nós, né? De 1500 para frente, tá bom? Boa noite e até amanhã então.